Então eu disse: eu quero, Senhor. Então continue andando, não pare, segue. E tu vai me conhecer. Quando fala conhecer Jesus, você vai conhecer por aquilo que ele passou, as tribulações que ele passou, as prisões que ele passou. Mas é maravilhoso quando você passa por coisas, situações, que quando termina aquela situação você diz: não foi eu que passei, isso foi ele. Não foi eu que fiz, isso foi ele. Não foi eu que falei, isso foi ele. Eu contei 2, 3 experiências para você. Agora quero contar a mais gostosa que eu queria contar para você. Primeira vez que eu fui para a África. Eu estou falando que 2 pessoas. Diga, 2 pessoas. Uma, o eu. Fala, o eu. Eu sou o Joel. Mas dentro de mim, Joel, tem também o Filho de Deus. Então você fala a mesma coisa. Diga seu nome. E o Filho de Deus que está lá dentro. Assim Jesus também falava: eu sou filho do homem. E também dizia Filho de Deus. São as 2 naturezas. O que eu estou falando aqui, a manifestação dos filhos, é a natureza de Deus dentro de nós, que nós precisamos trabalhar. Amém? E a natureza carnal ficar para baixo. Amém? E então, eu nunca quis, sinceramente, me achar um missionário para a África. Eu admiro os missionários que vão para a África, outros lugares, mas eu disse: não, Senhor, eu vou abençoar alguém que queira ir. Mas um dia chegou o dia que eu não queria ouvir. Fui aqui em cima. Eu estava assistindo um filme chamado Anjos da Vida. E muitos alunos surgiram na escola profética da África. Que a Gabi falou de 12 nações assistindo a gente. Mas só africanos tem 45 nações. Africanos. E muitos africanos assistindo nessa escola. E me chamando para ir lá e tal. Ele, um dia eu vou e tal. Mas um dia, quando eu estou assistindo o filme Anjos da Vida, o Senhor me deu um semi-arrebatamento. Eu fui puxado assim. Eu fui sugado aqui pela minha barriga para cima. Assistindo o filme, eu fiquei assim, em um arco. Minha esposa se assustou, achou que eu ia subir. E eu comecei a gritar. Senti uma força, uma energia, uma glória tão grande, tão grande, tão grande. Parece que eu ia subir. E eu vi então uma onda gigantesca saindo do mar e entrando no continente africano, e batia, e crianças pequenininhas iam caminhando debaixo daquela onda e crescendo, e à medida que eles iam crescendo, eles se tornavam dourados, de ouro. Eu vi aquela visão, assim, meu Deus do céu, o que é aquilo? O Senhor estava mostrando o futuro da África. Daqui a 30 anos a África vai ser talvez o primeiro ou segundo lugar no mundo em riqueza, talvez perdendo apenas para Israel, ou para os Estados Unidos, ou talvez mais ainda. Mas eu vi aquela geração de africanos dourados crescendo, e o Senhor me mostrou eu entrando na África e colocando a mão na cabecinha deles, ajudando as crianças, dizendo: vai que vai dar certo, vai que o Senhor é contigo. Ou seja, só um tapinha nas costas, a mão no cabelo da criança, na cabeça, para dizer assim: estou contigo, bora lá. Então aquela visão que eu vou reduzir o máximo, eu fiquei assim tomado, e falei para minha esposa: estou indo para a África. E a gente foi para Israel primeiro, né, uma equipe, e lá na Itália eu mudei a rota, fui para a África, meu pessoal veio para casa. Eu não consegui ninguém para ir comigo a primeira vez, ninguém, eu fui sozinho. Quando eu entrei no aeroporto que vai para direção à África, queridos, eu vi assim uma escuridão tão grande, e eu me senti entrando
dentro da morte. Sabe que você olhar não vê nada pela frente? Escuridão. E eu falei: Senhor, tiver que morrer, já tenho de lucro 30 anos que eu te sirvo, já achei que ia morrer há 30 anos atrás. Tudo bem, bora lá. E eu me senti entrando dentro da morte. Então fomos chegando. Primeira vez eu pensei em ajudar as crianças, mas eu estava enganado. As crianças queriam me ajudar. As crianças que iriam me ajudar a ver o tamanho da pequenez, o tamanho do ego, o tamanho da ignorância que a gente tem de pensar que somos alguma coisa nesse mundo. E aí eu criei até uma frase, né, uma palavra: na África tudo é pouco e o pouco é tudo. Um pouco de pão que a gente joga fora aqui para uma criança é tudo, mas se você vai alimentar todos, a comida do mundo todo ainda é pouco. Mas então, no primeiro ano eu fui pensando em ajudar as crianças, ou seja, eu pensei que eu estaria ajudando as crianças, mas não era bem o objetivo. Deus estava me preparando para algo que seria uma experiência das mais extraordinárias da minha vida. Segundo ano, estou me preparando para voltar para a África, pensando em levar comida, pensando em fazer isso, aqui bem nesse lugar. Estava falando com o menino que foi nosso intérprete, e eu disse: este ano o Senhor me mandou ir para um lugar, eu não sei onde é, mas é uma estrada enorme, reta, e tem lá na ponta uma montanha tão grande que você tem que olhar assim, desse jeito, para enxergar uma montanha. Então é nesse lugar que eu quero ir. Eu vi que ele tremeu assim, mas não demonstrou. Depois de certo tempo ele disse: eu sei onde é esse lugar. Eu digo: então me fala. Mostrou no mapa. Nós vamos lá. Não sei o que tem lá, mas Deus quer que a gente chegue até lá. Vou levar lá matar umas 2 vacas para dar para as crianças. Daqui a um pouco ele falou assim: esse lugar não dá para ir. Esse lugar é um reino, onde o rei é Satanás. Satanás tem uma casa lá naquela montanha. Tem um filme que passa esse lugar, é Tarzan. É o vale, como é que é? O vale dos gorilas. É isso? Monte dos gorilas. Montanha dos gorilas. O lugar mais perigoso para entrar. Só entra caminhão daqui, totalmente fechado, pessoas armadas. Onde vive bem no centro os pigmeus. Pigmeus que eu conhecia na revista do Fantasma, quando eu era pequeno, lia aquela revista. Alguém lembra? É umas pessoas pequenininhas e que usam umas arminhas desse tamanho assim, que é um caninho e uma setinha com veneno de cobra. A pessoa é picada, nem sabe do que, e cai morto. Então é lá. E esse menino, que o nosso intérprete, se assustou e disse: nós não podemos ir lá, é um lugar muito perigoso. Eu digo: você não entendeu, nós vamos lá. E são uns 2, 3 meses conversando, até que ele disse: não dá, o rei de lá não recebe. Ele disse que não, os espíritos do rei diz que não recebe profeta, você não pode ir lá. Eu digo: poxa, agora eu me senti mais entusiasmado ainda. Se o rei tem um demônio que diz que eu não posso entrar, este é o lugar que eu gostaria de jantar na próxima noite. Aleluia. E então aquela vai, não vai, até que recebemos realmente uma palavra assim: não, não e não. Se entrar lá, morre, disse o rei. Eu digo: não, o rei não manda tanto assim. Vamos falar com o presidente. Então eu mandei a menina escrever uma carta para o presidente, né, de Uganda. Só quero falar para o menino: fala com o presidente para ele nos escoltar, nos levar, conseguir uma ordem. Não, eu quero um dia só entrar lá, um dia só. Fizemos uma festa, um almoço lá para as crianças, e a gente depois vai embora. Depois de
mais de 2 meses, nós conseguimos esta autorização. E eu quero hoje até agradecer a Deus e louvar a Deus pelo presidente de Uganda, que nos deu uma cobertura fantástica, nos deu soldados, nos deu guardas, nos deu... Tem um general que foi na frente, muito legal, ele ia abrindo o caminho, sai da frente, e o cara tinha uma cara bem feia, mandando o pessoal sair da frente. Aí eu falei para o pessoal, se eles querem nos proteger, eu acho que é até pior, né? Porque onde a gente vai, todo mundo sabe que ele está chegando, né? Ela faz né? O general, é um general que vai num motocão enorme, fazendo uma escolta. E também um general muito legal, Semyon, que toda viagem o cara carregou o meu iPad e as minhas malas, e eu pensei que ele era um auxiliar do pastor. Quando a gente se despediu na hora de ir embora, alguém disse, ele é o general. Deus então deu 2 generais, um na frente abrindo caminho, e outro para controlar e tudo mais, controlar tudo. Foi maravilhoso essa escolta, onde a gente andava, a escolta, passando por lugares bem difíceis. Tivemos um lugar chamado Vale dos Leprosos, nunca vi coisa mais triste do mundo. Chegamos de noite, as pessoas saltavam nos carros para saltar, para tirar um pedaço de comida, não sei. Mas enfim, só que neste lugar que nós fomos, não tivemos nem uma escolta. E antes de sair para ir a este lugar, nosso hotel foi cercado, mas uma multidão de inimigos para nos tirar as nossas vidas. E ali eu tive que reunir a nossa equipe e dizer para eles, queridos, eu vou pedir para a Meltzer, que a Meltzer era carregada das passagens, a logística, né, da viagem. Tem jeito de nós conseguir, 2 dias antes já, umas passagens para nós mandar para casa. Quero mandar pelo menos o Marquinhos, porque eu sou amigo da esposa dele. E então eu comecei a falar assim, nós estamos passando uma situação que eu não posso falar para a nossa equipe, mas a gente parece encontrar muito em breve com Jesus. Que todo dia ao redor do hotel aumentava o número de opositores. Pergunte por quê. Aqui que existe algo, meus amados, que é muito difícil para alguém com uma baixa estatura espiritual entender. Deus me deu uma missão na África. Ele não perguntou se eu ia gostar, se eu ia achar bom, ou se eu ia analisar, o que o meu amigo ia achar disso, o que a minha esposa ia entender disso. Não. Deus me deu uma palavra, tu vai lá e consagra Uganda para Jesus. Eu pedi até para a menina não usar as imagens, porque tem autoridades muito importantes nesse ato profético. Eu tive que pegar no ombro do primeiro-ministro e dizer para ele assim, dobra o joelho para Jesus. E ele disse, isso não. Eu digo, isso sim. Eu disse, isso não. Eu digo, isso sim. O presidente disse que podia fazer qualquer coisa, e eu quero que você dobre o joelho para Jesus. E eu disse para ele, o presidente e o Verine, Museveni mandou você me obedecer. Ele estava representando o presidente. Dobre os joelhos. Queridos, para você entender o que aconteceu, nós fomos fazer o ato, já era de noite, e eu estava desde as 3 da tarde ali, e algo maravilhoso aconteceu antes do ato profético. Não tinha uma nuvem no céu, e deu um relâmpago, e uma trovoada que estremeu a cidade toda. Bum!
aquela nação foi entregue para Satanás no tempo de um presidente, Idi Amin, que engordou os crocodilos do Nilo de tanta gente que matou. E agora Jesus vai lá, consagra para Jesus. Então, durante toda a minha vida, Deus foi me treinando para obedecer sem questionar. Primeiro obedecer, depois entender. E agora estava ali o ato. No outro dia, então, começou o hotel a ficar cercado. Nós tínhamos soldado em cima, soldado embaixo, soldado e a gente não podia chegar na janela. De repente sumiram os soldados. E aqui que está uma coisa maravilhosa que eu queria contar para vocês. Olha para você mesmo. Você não sabe quem está aí dentro de você. Como assim? De todos os queridos da nossa equipe que estavam comigo, eu pensei, nenhum deles vai ficar. Me enganei. Quando eu disse para eles, nós estamos cercados, nós não temos nenhum soldado mais conosco, nenhum general, nenhuma arma, ninguém, só inimigos. Aí primeiramente eu sentei com o Marcos, disse, Marcos, vou te mandar para casa, nós estamos numa situação aqui que eu vou ter que continuar, eu vou lá no fundo da África ainda e eu não vou poder levar a equipe, porque eu tenho uma palavra que Deus me deu e é esta: Ele me leva, Ele me traz. Agora eu não sei se Ele leva a equipe e se traz a equipe, eu só sei que Ele vai levar e eu vou voltar para casa. Agora a equipe eu não sei essa palavra, eu não recebi direito ainda, mas eu quero dar essa cobertura para vocês, então quero colocar vocês no avião antes. E ele disse, se tem um cara aqui, é chato entre aspas, né, Gabi? É o Marcos. Engel, aqui não. Mas assim que ele fala, né? Eu só vou onde tu for. Se tu não vai, eu não vou. Ixi. Aí eu vou ter que falar mais claro com você. Nós estamos numa pendenga. Não tem nenhum soldado aqui. E nós não podemos botar a cara na janela. Ela disse, Engel, tu morreu, eu morro junto. Eu digo, não, mas para aí. Eu não vou ter cara de chegar lá no Brasil e falar para a Nicinha que tu ficou aqui comido por canibais, né? E o Marquinho ainda recém-casado. E aí a minha surpresa, a manifestação. Dentro de nós tem a natureza de Deus. Eu sempre chamei isso de unção. E unção é que nem você colocar um gato contra a parede. Ele pode ser mansinho, mas coloca contra a parede, ele sobe parede, mas ele nem se dá conta que ele está subindo parede, não é verdade? E a mesma coisa quando você confronta alguém ungido. E eu sou assim. Quer me ver subir parede? Quer me ver subir parede, querido? Me bota na parede. Então Deus nos colocou na parede. E o Marcos disse, Engel, para mim é uma honra morrer por Jesus. Olha só. Ele disse para mim assim, Engel, eu vim contigo, eu sei o que é andar contigo. Minha esposa também sabe. Tu acha que nós não avaliamos isso? De a gente não voltar? Nós avaliamos, sim. E depois ele foi falar com o Marquinhos, pequenininho. E o menino também, né? Vou fazer a cara do Marquinhos aqui. O que é, pai? Hã? Eu quero sim, se tu quer morrer por Jesus, eu quero mais ainda, pai. Queridos, isso aqui mudou completamente a
A minha forma de olhar para as pessoas. O Marcos é um jornalista, ou pensa que é. O Marquinhos é publicitário, o outro é engenheiro, o outro é... Mas lá no fundo, o Filho de Deus que está lá dentro se manifesta nesta hora. O verdadeiro eu em Cristo, ou seja, a pessoa que Jesus está trabalhando lá dentro, o missionário que está lá dentro, que ainda não foi formado ainda, ou que a pessoa não sabe, mas naquela hora se manifesta. Compreendeu? Então depois eu reuni todos eles sentados, os 12, e falei assim: queridos, nós estamos condenados à morte aqui. Os pastores foram para casa, o intérprete sumiu, os soldados apareceram, e o menino me disse que ninguém vai poder nos dar cobertura, e eu vou ter que entrar ainda, sair daqui, e vou ter que ir lá no final do centro da África. Então vou liberar vocês todos sentados naquela mesa. Disseram: nós vamos juntos, nós não vamos recuar, nós não vamos fugir, nós não vamos sair daqui, vamos juntos. Eu digo assim, Jesus escolheu 12, né? Eu vou acompanhar ele, escolheu certo. E eu escolhi também os 11 que eu escolhi, nenhum recuou. Vamos lá. E aí então nós começamos a orar para Deus dar uma estratégia e fizemos uma transmissão. Digo, nós vamos fazer uma transmissão e vamos dar dica para aqueles nossos familiares, que é a última transmissão, e que a gente está não podemos falar abertamente. E fizemos a última transmissão, dando as dicas, depois desligamos o celular, e aí Deus deu uma estratégia para sair dali. Tem uma hora que todas aquelas pessoas, eu não vou citar os nomes, eles baixam a cabeça e encostam a testa no chão, por poucos minutos, segundos, né? Digo, é esta hora, quando eles olhar para baixo, nós vamos botar um chapéu, um boné, só pega a roupa necessária, a sacola e foi assim que a gente saiu, correndo, por aqui, por lá, nos encontramos na esquina, queridos, em plena África, perdido, né? E os irmãos estavam nos aguardando em carros, a gente saiu em direção ao centro da África. Pense numa aventura, pense numa coisa extraordinária. Em todos os caminhos tinha pessoas pelo caminho, tinha, como é que chama, barreiras. A gente estava sendo procurado, e foi uns 2 dias assim, se escondendo, entrando, tá? E fomos parar lá no lugar que eu tive a visão. É nesse lugar que aconteceu uma das coisas mais extraordinárias da minha vida. Aleluia. Diga aleluia. Primeiro aconteceu algo que eu queria mostrar, quando a gente foi na casa da primeira intérprete que a gente teve, que é lá no final do fundo do mato da selva, onde nunca entrou um branco, e eu não sabia como é que eu ia pregar para eles. Eles fizeram uma comida para nós, e que eu perdi 12 quilos nessa primeira viagem, e de repente fizeram lá um peixe que eu gostei, e eu perguntei o que eu poderia fazer para agradecer vocês por esse peixe. Aí o dono da casa disse: não chove há muitos meses. Eu estava ainda com uma roupa vermelha, e tinha uma semente de café verde no chão, e eu entreguei o prato de comida, e disse: vocês querem uma chuva? Em cima tinha uma nuvem, um pouquinho afastada. Eu disse: vocês estão vendo aquela nuvenzinha lá? É minha colega de trabalho. Eu vou chamar ela aqui, e vai chover aqui. E aí fui.
Eita benção. Então o pessoal colhe feijão, né? Não é feijão, não, é café, mandioca, bastante banana, aquele lugar. Mas aquele café verde fica no chão. E ali eu levantei as mãos para o céu naquele lugar seco, terra seca. Aqui está uma recompensa por deixar tudo e aguentar qualquer coisa por Jesus. Vem chuva. Eu não sei, vocês não vêem daí? Se vocês olharem daqui, vocês vão ver. De frente. Seco, seco, seco. Os colegas africanos vendo. E olha o que acontece. Deus traz aquela nuvenzinha lá em cima. Aí nós podemos dizer, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É só Jesus. Aleluia. Africanos que nunca viram branco. Não, mas agora é que vai começar a chover, nem começou ainda. Ah, tá. Olha lá os pingos. Começa a pingar. Começa a pingar. O que é os pingos? Uma visita do Messias no lugar. Onde está o Messias? Onde está Cristo? Está dentro de nós. Dentro de nós. Dentro. E onde Ele está, não falta chuva. Não falta a manifestação do poder de Deus. Oh, glória a Deus. Tem volume? Já está terminando. Não, acabou. Não, para um pouquinho aí. Não é. Eu pedi volume ali, mas eu pedi volume aqui nessa. Eu acho que não deve estar, mas tudo bem. Passa para o próximo. Então essas bênçãos de Deus, a manifestação da presença de Jesus nos dá coragem, nos dá força. Ele vai conosco. Isto é importante você saber. Se Ele te envia, Ele vai com você. Aleluia. Eu estou falando e mostrando isso para pessoas que um dia vão sair de casa, enviado por Deus para algum lugar. Agora a segunda parte que eu vou contar, quando nós chegamos nesse reino de Boconzo, que está entre 3 reinos. E quando nós entramos lá para visitar esse lugar, onde era o maior centro de magia, de macumba da África, onde eram consagrados pais de santo, bruxos, feiticeiros, e onde é a região dos gorilas, onde tem os pigmeus. Então, nesse lugar que o rei autorizou só a entrada durante o dia, naquela linha reta, e somente durante o dia, se o sol entrar, já era autorizado pelo presidente. Nós fomos também sem guarda, mas quando chegamos perto, aquela equipe que estava ali, eles travaram, os olhos ficaram regalados, o medo tomou conta do rosto deles. A gente enxergava a montanha ao longe, mas eles travaram, e a gente não saía dali. Aí eu disse, mas o que está acontecendo? Eu disse, não, ninguém quer entrar lá. A última vez que o exército enviou alguém lá, 50 soldados não voltaram até hoje. Digo, rapaz, nós vamos lá, Jesus é maior que isso aí. Teve jeito não, foi passando as horas, até que chegou uma hora que eu abri o carro e disse, está vendo aquela nuvem ali? Aí
Eu falei, se aquela nuvem que está aqui, está ali a nuvem, se esta nuvem que está aqui, se ela for à nossa frente e começar a pingar na estrada, vocês acreditam que Jesus está conosco? A pessoa disse sim, se for assim. Dá uma pausa aí um pouquinho da nuvem. Aí. A colega está aí. Só um pouquinho. Este reino, eles matavam virgens para chover e não chovia. Matavam crianças para chover e não chovia. O rio estava seco. Vocês compreenderam? O que significa uma chuva para essas pessoas selvagens? Que estão em cima da montanha, estão nos esperando, estão olhando, estão vendo. Salta. Então eu falei para o nosso pessoal, e se chover à nossa frente, vocês acreditam que Jesus está conosco? Vai lá. Eu filmei no meu celular, gosto disso. Eu senti a presença de Jesus ali comigo. Pode ir, eu estou aqui. Aleluia. Bora lá. A nuvem vai na frente. E aí eles ligaram o carro para sair e começou a chover na frente. A estrada foi lavada. E a gente ia passando, já estava tudo molhado. Então a nuvem descendo sobre nós, sobre o carro, e pingando, queridos. Então diga, isto é festa de tabernáculos. Aleluia. Dá uma olhada agora. O céu aberto, o céu azul, e os pingos caindo em cima do carro. Diga aleluia. A estrada aqui é quanto tempo sem um pó danado? Agora está molhada. Imagina lá em cima os bruxos que matam pessoas para ter uma chuva e o rio continua seco. Quando vê chegando aquelas pessoas ali. Então nós chegamos assim nesse lugar. A gente não sabia, aqui está o mistério. A gente não sabia que esse lugar era lugar de matança de criança. Tem uma pedra onde era o local de sacrifício. E nós estamos ali com vários reis daquela terra. Sendo que 2 deles fizeram pacto com Satanás. E ali naquela montanha, naquele lugar, é chamado a morada, a casa do diabo. Quando me falaram que era a casa do diabo, eu queria chegar lá, tomar um café com ele, mas o pessoal, eles não deixaram. Não, está com pressa. Eu digo, mas ele de vez em quando visita a gente, tem que visitar ele também, né? Mas está ali a casa, botando medo em todo mundo apavorado, o espírito do medo. Foi feita então, inclusive, uma reportagem do Marcos desse lugar, falando da matança de crianças. E aí, nós chegamos, e chegou a hora de que me deram a palavra. Eu estava há 3 horas no sol, e eu comecei a ficar meio tonto, não sabia se eu estava passando meio mal, mas nossa equipe estava toda trabalhando, e chegou um dos irmãos e me mostrou uma foto, e disse, sabe o que é aqui essa foto? 2 crianças aqui embaixo, serão sacrificadas hoje à noite, depois que a gente sair. Mas estão lá, preparando o ritual para aquela noite. Aí você entende o que é que Jesus faz? 1 ano atrás ele falou para mim ajudar as crianças. Mas como que eu ia saber que no próximo ano, aquilo que ele queria que fizesse, não era dar comida para a criança?
mas acabar com um decreto de morte, de matança de crianças, no centro da África, onde reis assassinos, onde pigmeus estavam ao redor das árvores. Tinha um só do líder dos pigmeus ali, mas ao redor das árvores cheio de pigmeus, com as lancetinhas. Bastava uma piscada do cara. Mas a gente não sabia disso. Mas quando chegou o momento de ver a foto das crianças, eu falei para o Marcos: querido, eu acho que agora é uma boa causa para a gente entregar nossas vidas. Mas eu não volto para casa se eu deixar essas crianças serem assassinadas essa noite. E você? Ele disse: eu também não. Então, vamos para a guerra. Aleluia. Vamos para a guerra, querido. Aleluia. Vamos para a guerra. Deixa eu contar. Então, esta experiência que foi mais marcante dentro, eu vou contar a parte que aconteceu dentro de mim. Cada um da nossa equipe tem a sua visão, a sua ótica. Mas ali estavam reis, representantes do governo, pastores. Só para você entender, na África, nesses lugares onde sacrificam crianças, é cultural. É que nem um católico participar da festa de São João. Os crentes vão e ficam lá e dançam junto. Os pastores não mexem com o diabo ali. Você compreendeu? Crentinho de etiqueta. Compreendeu? Como é diferente? Não, pastor, a gente usa a etiqueta aqui, a gente não pode se incompatibilizar com as autoridades, com o governo local, sabe? Tem que ficar assim, respeitar a cultura deles. Eu falei para o querido arcebispo, ele disse: não mexe com isso. Eu disse: vocês vão permitir que esta noite, depois do nosso jantar, vai ter janta de criança? E eu disse: eu não vou aceitar. Não, por favor, profeta, não fala isso aqui. O presidente acaba conosco, o presidente, o rei e tal. Digo: vocês não vão fazer nada? Não. Então tá. E aí eu comecei a pregar calmamente, e eu comecei a falar da honra de um rei. Eu falei para os meninos da filmagem ali que eu quero depois uma revisão nessas filmagens, que eles condensaram em 5 minutos, porque a gente não foi preparado para falar bem sobre isso. Mas quando eu comecei a falar, veio uma nuvem e cercou, uma cerração cercou o local. E eu comecei a me apresentar assim: eu sou um rei. Não sou um rei pobre e fajuta. Eu sou um rei. Eu sou um rei rico. Eu sou um rei poderoso. E eu estou aqui enviado pelo Rei dos Reis, o mais poderoso de todos os reis do universo. Ele está aqui. E sabe o que ele mandou nós fazer aqui? Dar um chute no traseiro, entre outras palavras, no rei que mora aqui. Esse rei chamado Satanás. Pisar na cabeça dele e colocar ele como rei. Até o negócio foi quente, queridos.
E é isso, eu quero também dizer para vocês que nós não estamos sozinhos. Nós estamos aqui com ministros. Vocês viram aquela nuvem que choveu? É um dos meus ministros que me acompanha. Você vai dizer, mas está se orgulhando. Eu tinha que falar grosso, queridos. Não podia falar mole. Primeiro que você tem que dobrar o joelho para os reis e dobrar a cabeça para os reis. Alguns reis exigem que se deite no chão na frente dele. Então, eu não queria me dobrar para rei nenhum, mas eu queria pregar para eles. Então, quando eu vi que a nuvem veio, eu senti firmeza. E eu disse, está vendo essas nuvens? São nossos ministros. E tem mais, porque todos eles têm ministro. Todos eles têm soldados. Não existe um rei que não tenha soldados. E naquelas árvores estava cheio de soldados. Mas agora as nuvens taparam aquelas árvores. Aleluia. E aí então eu comecei a falar sobre a honra de um rei. A honra de um rei é que ele dê para o seu povo segurança, saúde, proteção, moradia. E um rei que não dá isso para o seu povo é um rei fajuta, de meia tigela, um rei que mata seus súditos. E comecei a bater. Aí já veio para o meu lado o Marcos, ficou ali. O Marcos chegou assim, desse jeito. De que houve, Marcos? Não, vou te proteger aqui. Eu estava sangue quente. Eu não sabia o que estava fazendo. Você compreendeu? Atrás de mim estava o Alfeu, um cara desse, uma muralha. Você lembra? E aí eu comecei então a desafiar os reis e dizer palavras, sentenças. Guarde isso. Nós começamos nossa aula hoje falando sobre os decretos. Os decretos que são emitidos na festa dos tabernáculos. Então eu fui para a África sabendo que tem nas minhas mãos decretos. Você compreendeu por que precisamos passar pelas bofetadas no início da nossa caminhada e ficar firme e não deixar as emoções tomar conta? Você entendeu por que nós devemos passar por tribulações e processos e não se defender? Que já estamos mortos, e quem está morto não tem medo de morrer outra vez. Quem está morto com Cristo não tem por que temer a morte mais uma vez. E aí no final a sentença: os reis que não dobraram os joelhos para Jesus, Jesus vai arrancar, vai tirar o seu trono, vai arrancar a sua cabeça. E quando terminou o apelo, a pregação, todos estão de joelhos dobrados. Somente aquele rei fajuta, que matador de criança, que fugiu e foi buscar os soldados deles. O rei safado, que foi preso logo depois, perdeu a cabeça, perdeu a autoridade. Mas o mais importante, queridos, que eu vou falar com todas as letras: o Joel, filho da dona Terezinha Engel, o seu Rolf Engel, jamais iria desafiar os pigmeus, os reis da África. Jamais iria desafiar. Mas o Filho de Deus, a natureza, o Espírito Santo em mim, a manifestação
do Filho. Jesus, como carpinteiro, uma pessoa normal, mas depois que mergulhou no rio, se manifesta o Filho de Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo disse: já não sou eu mais que vivo. Não era eu ali. Eu estava pregando no início, educado, gentil, seguindo a ética, mas eu tive uma visão. Atrás de mim, naquela hora que eu estava falando, alguém me mostrou aquela criança. Eu não poderia voltar para casa. Eu vi Jesus atrás de mim. Jesus. Sinto a presença dele, palpável. Ele chegou sorridente. Atrás de mim e disse: obrigado por ter vindo. E eu pensei, o sol deve ter me feito mal. E Jesus ia dizer obrigado para mim. E o cara com essa tranquilidade, no meio de uma selva. Mas era ele, calmo e tranquilo, com a mão aqui, disse: obrigado por ter vindo. Eu disse: como assim? E ele me disse: se você quiser sair vivo daqui, enfrenta Satanás, enfrenta ele, bate nele, vai contra ele. E eu sabia então que não tinha outra forma de sair vivo dali, a não ser enfrentando aquele que nós devemos enfrentar todos os dias. Nosso inimigo é o diabo. Nosso inimigo é Satanás. E é ele que estava prendendo aquelas pessoas ali. Então, quando eu levantei o pé e pisei no chão e disse para os reis: aqui debaixo dos meus pés está o rei de vocês, debaixo dos meus pés. Aí sim, naquela hora, aquele povo saltava bem e pulava e fazia uma festa enorme ali. Eles foram libertos, cadeias rebentaram. Nós lançamos um decreto de liberdade. Um decreto de liberdade. Amarramos aquele demônio em nome de Jesus. E o povo começou a vibrar e a saltar e dar glória a Deus. Você tem que saber quem é o seu inimigo. Eu quero que você comece a falar em outras línguas. Um decreto de liberdade. Eu quero que você levante aí onde você está agora e sinta Jesus atrás de você dizendo: obrigado por ter vindo. Você vai libertar os cativos. Queridos, nesse momento Jesus está dizendo: pode ir, vai em meu nome, liberte os cativos, eu estou contigo. Os inimigos serão colocados aos teus pés de joelhos. Uma unção poderosa está vindo sobre a tua vida agora.
está entrando na sua casa. Oh Espírito Santo, pega a mão de alguém do seu lado. Santo, Santo, Santo Senhor. Comece a falar em outras línguas. Eu estou vendo nesse momento caindo, é como um ouro líquido que vem do céu. É uma unção que vai quebrar as cadeias e tirar todo o medo de você. Você vai dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Orecaparachá. Me leve a libertar os cativos. Me dê a coragem, Senhor, para pisar na cabeça do inimigo. Em teu nome, expulsar os demônios. Orecaparachalama. Comece a orar mais forte. Eu quero que você diga: Senhor, eis-me aqui. Eu estou me entregando a Ti. Jesus, entra dentro de mim. Toma todo o meu ser. Tira os medos. Visita as partes escuras do meu ser, as fragilidades. Orecaparachalama. Tira, Senhor. Tira a fraqueza. Nesta noite, Senhor, quero ser batizado em Cristo, revestido de Cristo. Eu quero ser batizado de Cristo. Batizado. Em Cristo fomos batizados. Você precisa desse batismo. Batismo de Cristo. Ore ambarachalama. Ore caparachalama. Pai, eu te peço que agora visite o teu povo, Senhor, e dê autoridade ao teu povo, Senhor. Dê autoridade ao teu povo, Senhor. Tira, Senhor, a fraqueza, a insegurança. Uma unção para levar Jesus às nações da terra, proclamar o seu reino nos quatro cantos da terra. Os reis dobraram os joelhos para o Senhor. Pise na cabeça do inimigo, pise na cabeça do diabo, o único inimigo que nós temos na terra, o inimigo que levanta pessoas contra você, que impede pessoas de conhecer a verdade. Os filhos de Deus precisam se manifestar. Se manifeste agora. Se manifeste para dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Faça de mim um instrumento para a tua glória, Senhor. Para que se manifeste a tua glória, Senhor. Ore capara shalava. O Senhor está te ungindo agora. Sinta o óleo quente do Espírito Santo descendo sobre a tua cabeça. Se você está disposto a servir a Deus, se você está disposto a ser usado com autoridade, com ousadia, se você está disposto a desafiar teus medos, tua insegurança, a incerteza, a dúvida,
Se você está disposto a dar a sua vida pela causa do Senhor, eu quero que você ore agora por sua região, por sua geografia, pelo seu estado. Diga: Senhor, me dê autoridade sobre o meu estado, me dê autoridade sobre a minha nação, me dê autoridade para pisar serpente, escorpião e todo o poder das trevas, e nada, Senhor, poderá me causar mal algum. Oh Espírito Santo, aleluia. Diga aleluia. Agora quero ser com a mão levantada, a mão direita levantada. Queridos, nesse momento eu sei que milhares e milhares de pessoas lá dentro de você não sabe, mas o Senhor plantou dentro de você um missionário, um profeta. Você não sabe do que você é capaz. Como aqueles irmãos que estavam comigo lá, alguns pensavam que era jornalista. Eu sou um jornalista. Eu sou um arquiteto. Eu sou um negociante. Não. Naquele momento que você está entre a vida e a morte por Jesus, então naquele momento se manifesta dentro de você a unção do Espírito Santo. Aleluia. Então eu vi isso com meus olhos, pessoas que eu jamais imaginei que teria essa coragem de dar sua vida em plena selva, se oferecer para dar sua vida ali, para salvar crianças. Aleluia. Diga aleluia. Mas você precisa tomar a decisão de dizer: Senhor, eu quero ser usado por Ti, para aquilo que o Senhor me fez, me criou e me colocou neste mundo. Você tem essa coragem? Então diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser instrumento do Senhor. Aleluia. Pode sentar mais um pouquinho. Vou continuar. Eu estou contando para vocês uma experiência particular que eu senti, o que aconteceu naquela situação. Primeiro vou contar um pouquinho da história geral, para depois, no final, contar aquilo que Jesus falou comigo. Nós ficamos ali até o entardecer. No final da pregação, nós tínhamos ali muitas bruxas, e aquele pessoal, eles têm uma capacidade naquele local, a bruxaria é muito avançada, eles saem do corpo e se movimentam. Se você pesquisar, você vai descobrir isso. Tem bruxos que saem da sua cidade e se transportam para outra cidade. Então se teletransportam os demônios. Estou falando do centro da África, onde é o pior lugar da terra para isso. Mas o menino que estava traduzindo para mim, quando eu comecei a puxar as orelhas dos reis e bater sem dó nos reis, o menino foi tocado.
Depois ele testemunhou que quando ele dobrou os joelhos e botou o joelho na pedra, ele chorou e saiu o medo dele. E quando ele entrou no carro que a gente foi embora, ele disse: eu preciso lhe falar que essa pregação foi para mim. Diga mesmo, é? Na hora que eu dobrei os joelhos, me saiu o medo. Mas você tinha medo do quê? Tinha medo de morrer. Eu nasci nessa tribo. Eu não mostro mais ele. Eu nasci ali. Estou falando da manifestação dos filhos de Deus. Dentro de você, o Senhor colocou uma identidade que você não conhece. Esse menino não sabia quem ele era. Ele nasceu gêmeos. O avô dele, o maior feiticeiro da África, ele não morreu, ele foi transportado. O menino foi criado dentro do centro da África, sem conversar com ninguém, no meio dos pigmeus. Pigmeus comem gente, carne humana, e eles pensavam em jantar aquela noite 11 suculentos, churrasco branco. Então aquele menino disse: eu era feiticeiro, nasci gêmeos, eu sou herdeiro do trono, o rei é meu tio, ele usurpou o trono, e se eu voltasse aqui ele me matava, e eu vim aqui meio forçado por você. E na hora que você chamou os reis de covarde, era para mim. Na hora que você disse que os reis que abandonam o seu povo, é para mim. Eu abandonei meu povo. Mas aquela hora que eu dobrei os joelhos para Jesus, saiu o medo. E quando ele levantou, os líderes da tribo vieram e disseram: você é o nosso rei, você tem que vir para casa, você tem que cuidar do seu povo. Este homem está matando crianças, está matando virgens. Então aquela pregação era para alguém que estava aqui. Eu creio que essa pregação é para você. Você é um rei, você é um rei, você é uma rainha, mas você vive como escravo, você vive com medo, porque o espírito da morte aprisionou você. Você está prisioneiro dentro de você mesmo. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras das trevas. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Você compreendeu? Então aquele menino, naquela noite que nós saímos dali, observe bem o que aconteceu. Nós saímos dali e o sol entrou, e os motoristas e as pessoas da caravana disseram: nós não podemos continuar, eles vão nos atacar lá na selva. O rei disse que ia matar todos, e só deu tempo para a gente ficar durante o dia. Eu disse para eles: toca o barco, vão embora. Mas eles vão nos matar. E nos levaram para um buraco, onde ficamos até 3, 4 da manhã. E eles com os olhos desse tamanho, com medo, pavor. Estou falando de trevas, estou falando de selva, estou falando de feiticeiro, estou falando de coisa horrível. E nós ali dentro da caravana, do carro, foi um por um da equipe lá falar com o líder: por que nós estamos parados? Porque e o cara foi quieto. 4 da manhã eu cheguei para ele: arcebispo, o que está acontecendo? O rei vai nos matar todo mundo. Digo: olha, vocês não querem continuar? Não. Então me dá a direção, me dá o carro, que eu sei dirigir, porque eu estou com essa equipe e eu tenho que entregar eles em casa. Mas eles estão no meio do caminho. Eu disse: quem me trouxe, me leva.
aquele que é poderoso para me trazer aqui, vai me levar na minha casa para jantar com a minha família. Você compreendeu? Aí quando ele viu que eu ia sair, todos os motoristas falaram: mas ele vai? Vai. Sozinho? Sozinho. Vai? 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 Aí eles falaram assim: mas se ele vai, nós também vai. Não vai. Aleluia. E os caras saíram assim numa velocidade que eu vou te falar. Te calma. Mas a coragem também contagia as pessoas, né? Não é só o medo, né? E aí então depois nós ficamos sabendo, Deus nos levou invisível. Outro dia, nós ficamos sabendo, nós ficamos 2 dias escondidos. Deus nos deu um lugar super legal para a gente se esconder, próximo do aeroporto. Ficamos 2 dias. E todo dia eu postava no meu Face, porque eu já tinha estado lá o ano passado, então eu postava como se fosse atual, né? Hoje eu estou em tal lugar. Eles iam nos procurar naquele lugar. Outro dia eu colocava outro. Ficamos 2 dias ali. Vamos embora. O rei mandou matar todos que ele desconfiou que nos deu abrigo. Aonde nós paramos ali, que era um motel, um motim, vocês que deram fuga para aquele pessoal, mataram todos. Mataram naquela noite 12 ou 13 de uma caravana da ONU, mais 40 feridos, pensando que era nós. Então, queridos, por isso que nós costumamos a falar sobre esse assunto, mas é algo como testemunho que nós temos Jesus Cristo. Se Ele te enviou, vai. Aleluia. Aí passou 2 dias e nós fomos para o aeroporto. No aeroporto nós vimos a coisa mais fantástica. Olha, pense em ser transportado. O aeroporto de Uganda é tão fiscalizado que o carro para, você desce a pé e eles revisam todo o carro. Depois que você passou a pé, não pode tirar foto, não pode usar, aí então você entra no carro, ou então vai a pé até o aeroporto. Se alguém está nos procurando, onde que ele vai ficar? O lugar mais correto de procurar alguém é no aeroporto, ele vai ter que entrar ali. Então a gente estava pensando, no aeroporto vai ser a parte mais difícil. Mas quando nós chegamos no aeroporto, tinha uma música, era Aleluia. Mas é um aleluia assim, celestial. Aleluia. E os guardas estavam cantando. Aleluia. Assim. Passei por ali, né? Bota o celular e tal. Aí eu pensei, não pode filmar aqui. Os guardas são cara feia. Tão sorridente. Aí eu peguei o meu celular. Vou filmar esses cabras. Não, aqui não pode filmar. Eu vou filmar. Cheguei na cara de cada um deles, acompanhando lá, sorri. Tranquilo, filmando. Da entrada do aeroporto até lá dentro, nenhuma pessoa. Pergunta, nenhuma pessoa no aeroporto? Nenhuma. Entramos no aeroporto, nenhuma pessoa. Estamos sozinhos. Aleluia. Então isso ali não foi natural. Aqueles guardas, não é natural.
Depois que fechou as portas, que a gente estava lá dentro, meu Deus, aleluia, escapamos, saímos. Diga aleluia. E aí o avião, quando subiu, já pensa no alívio. E quando eu sento lá no avião, sentado, Jesus me pega. Jesus começa a falar comigo e disse: eu vou te mostrar o que aconteceu. Uau! Eu comecei a tremer, umas 2 horas, eu tremia, chorava e gritava do avião. O Márcio mandou chamar um médico. Tem um médico aí, o pastor está passando mal. Queridos, eu entrei numa atmosfera, num lugar que eu não sei, Jesus me levou e disse: vou te mostrar o que aconteceu. Quando ele veio atrás de mim, aquela hora, milhares de demônios, Satanás, trono dele, 3 principados, protegendo o trono de Satanás ali. E Jesus me mostrou exatamente isso. Milhares de anos atrás, milhares de crianças mortas, milhares e milhares mortas, sacrificadas. E aí, dali para frente, milhares que seriam mortas. Aí me emocionei quando vi a foto das 2 criancinhas que seriam assassinadas aquela noite, e as milhares que estavam para ser assassinadas. E Jesus me disse: eu estou aqui. E me mostrou o tempo, muito tempo. Eu estou aqui esperando. Jesus esperando? Sim, esperando. Esperando o quê? Esperando o quê? Jesus disse para mim: eu estava esperando. No hebraico é chamado Shalia, o profeta, ou um profeta no tempo de Deus, na obediência. Jesus estava esperando que viesse alguém para apresentar os decretos, para que Jesus dissesse amém. Então, quando eu disse: o rei que não dobrar os joelhos, caputz, vai perder a cabeça, Jesus disse amém. Dias depois, o rei foi preso e saiu para fora os seus crimes. Quando eu disse: eu vou fazer um decreto aqui hoje, eu deixei um decreto naquela tribo: a partir de hoje, se alguém matar criança com a faca, morrerá com a faca. Se alguém matar uma criança, sacrifício, com fogo, morrerá com fogo. Está aqui o decreto. A partir de hoje, tem um decreto no centro da África: feiticeiros, macumbeiros, que levantar a faca para uma criança, morrerá com a faca. Colocar fogo em uma criança para matar no fogo, morrerá no fogo. Esse é o decreto. Queridos, saiu, aquela notícia foi abafada na cidade que aconteceu ali, mas foi decretado. Foi decretado e ficou o decreto. É muito importante você entender que data nós estamos. Na data dos decretos. Você compreendeu o que é você saber tempos, estações de Deus? Decretos. Uma matança de criança há séculos, milhares de anos. E agora, um decreto: cessa a matança. Para a matança. Se alguém matar criança, que morrerá da forma que ele tentar matar a criança. Diga para o seu irmão: decreto. Pergunta para o seu irmão: já fez o seu decreto?
E aí então, passou um mês, passou 2, passou 3, os decretos estão lá. Jesus disse que estava esperando a manifestação. Olha para alguém do seu lado aí. Olha para alguém do seu lado, pergunta para ele. Você diga para alguém do seu lado: Jesus está esperando a tua manifestação. Nós estamos o pé na terra. Você tem o pé na terra. Jesus tem o pé no céu. Então, se ligar na terra é ligado no céu. Se você não for, e se você não decretar, como que ele vai assinar embaixo? Você compreendeu? Passou um mês, passou 2, passou alguns meses, ninguém mais fez sacrifício ali. Então lá no avião, quando Jesus falou comigo no avião, que eu comecei a tremer, eu comecei a ver isso. Puxa, mas como é que pode? Jesus vai depender de mim ir lá na África? Jesus vai depender de uma pessoa ir, para ele poder executar aquele juízo? E é isso mesmo. Você pode ficar em casa com braços cruzados, ou pode se manifestar. Eu decidi me manifestar contra a matança de crianças na África. Eu decidi me manifestar contra feiticeiros e bruxos, macumbeiros, contra Satanás, porque um dia Jesus se manifestou, e ele foi até o rio, e foi batizado, e foi ao deserto, e enfrentou Satanás. Passado alguns meses, notícia: os bruxos resolveram se reunir e matar criança outra vez. O menino ligou para cá e disse: eles estão se reunindo, dia das bruxas, estão espalhando por toda a África que a palavra de pastor não tem poder nenhum. Estão desafiando sua palavra, profeta. Digo: a minha só não, é a minha palavra e a de Jesus. Então você vai levar uma mensagem para eles. Traduza: se o feiticeiro se reunir outra vez para matar criança com faca, morrerá pela faca. Se os feiticeiros se reunir para matar crianças com fogo, morrerão pelo fogo. E esta é a palavra. Sabe o que aconteceu? Se reuniram em 3 lugares diferentes para enganar Deus. E na hora da matança, pá, uma nuvem, um raio, um fogo. 12 bruxos morreram queimados. O 13º bruxo, uma bruxa, vinha numa moto. A moto foi partida no meio e incendiou a parte de trás que ela estava. E o motorista seguiu. Foi a única sobrevivente. E o pastor Marcos ligou para o jornalista lá, fez contato e soltou a matéria, notícia a nível nacional e internacional. Feiticeiros morrem após fogo cair do céu em sacrifício de criança em Uganda. Aleluia! Vocês estão com pena do feiticeiro? Diga aleluia! Fique de pé, queridos. Levante sua mão. Coloca a matéria aí, por favor. A matéria, portal Guia-me, está lá. Marcos fez a matéria. Pode subir a matéria que está escrito. Nos últimos anos, investigações vêm revelando rituais envolvendo sacrifício de criança em Uganda. Tem se tornado
prática cada vez mais frequente. Combater esse tipo de atividades tornou-se uma das missões do Projeto Daniel, idealizado pelo pastor brasileiro Joel Engel. Uma equipe de missionários liderados por Engels esteve o ano passado em Uganda, acompanhados pela reportagem do Guilherme, que deparou com a realidade de sacrifício de crianças. Em algumas tribos das cidades africanas, que acesse a oeste do país, na região que hoje abrange Reino de Berrura e tal, próximo da fronteira do Uganda com a República Democrática do Congo, os missionários enfrentaram uma verdadeira batalha espiritual. Então, aqui está a matéria. E essa matéria você pode acessar. O fato é que até hoje, queridos, milhares de crianças foram poupadas. Cessou. E isso se espalhou por toda a África. E feiticeiros começaram a procurar as igrejas e perguntar: mas que Deus é esse que manda fogo do céu? Não só fogo, como chuva. E aquele local onde o rio estava seco, ali onde eles faziam rituais para que chovesse, o rio estava seco. Hoje o rio está cheio. E mais, pessoas se batizando naquelas águas, se batizando. Aleluia. Então hoje, queridos, nós precisamos nos revestir de Cristo, ser batizados em Cristo e nos revestir de Cristo, porque milhares de pessoas estão em trevas e precisam desta libertação. Mas como eles irão crer se não há quem pregue? Como crerão se não há quem fale? Então você está sendo chamado hoje para deixar Cristo habitar e tomar você completamente. E eu quero que você faça decretos. Nós vamos apresentar decretos. Coloca um. Aleluia. Eu vou finalizar a viagem lá naquele avião. Jesus me mostrando ali. Era tão grande a presença do Espírito Santo naquele avião, na volta. E Jesus começou a me mostrar a importância dos filhos de Deus se manifestar. Deixa sair para fora a unção que está lá dentro, a presença de Jesus lá dentro, pois Ele está lá no seu coração. Não deixa que a tua mente humana venha te prender em filosofias baratas, vãs, de um evangelho com água, com açúcar, onde ninguém se preocupa com a vida de outros, onde ninguém se preocupa se tem alguém morrendo ou sendo sacrificado. Nós precisamos hoje despertar, nós precisamos nos manifestar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero te apresentar cada um dos queridos filhos que estão agora em casa, mas que estão entendendo a necessidade de deixar Cristo se manifestar através da sua vida. Queridos, Jesus está aí bem próximo de você. Jesus está aí próximo da sua vida, da sua casa, onde você está. Ele está bem próximo. E eu quero que você tenha uma visão de Jesus, assim como eu tive, quando Ele diz: obrigado por ter vindo. Juntos nós faremos a obra. Jesus está dizendo isso para você. Ele falou com Pedro, com Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, e Ele disse: vamos, eu estou contigo todos os dias da tua vida.
Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pegue a mão de alguém próximo de você e diga: esta mão é a mão de Jesus. Você está segurando na mão de Jesus, porque esta mão pertence a Jesus, esta vida pertence a Jesus, os teus pés pertencem a Jesus, a sua boca, seu corpo. Deixe Ele se manifestar através de você. Encha-se de Jesus, encha-se de Cristo, encha-se. Enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos. Isso mesmo, dá liberdade. Você está entrando num rio, você está entrando num grande rio. O que aconteceu naquele dia ali é que eu fui tomado pela presença dele, e já não era mais eu que estava vivendo, mas ele estava vivendo em mim. Quero que você dê liberdade ao Espírito Santo agora. Eu vou levar você a um rio. Eu vou levar você a um rio de fogo agora. Você será batizado com o Espírito Santo e fogo. Eu quero que você entre nesse rio. Imagine Jesus levando você ao rio, e você será mergulhado nesse rio de fogo. Imagine Jesus se aproximando de você, e Ele vai te dar um abraço. Vem, Senhor. Deixe Ele tomar conta de você. Deixe Ele encher você. Deixe Ele dominar sua vida completa. Se entregue. Se entregue. Se entregue para Ele.